Salve, moçada! Estamos aí na terceira semana da disciplina de instrumentação. Está aqui, está em azulzinho. E a ideia dessa semana é passar algumas informações a respeito de estratégias de características digital no ensino de ciências, no ensino fundamental. Então eu coloquei aqui um material didático, que é a apresentação. Em breve vai ser colocado agora o áudio dessa apresentação. Ela é rapidinha, menor do que as outras. Em compensação, o arcabouço de links de objetos de ensino na aprendizagem, objetos virtuais de aprendizagem, por ensino e vários outros links de internet, gerenciadores de conteúdos dos mais diversos, ambientes virtuais de simulação, jogos virtuais e outros tantas coisas, e outros tantos assuntos são colocados aqui de uma maneira bem mais diversificada. No finalzinho eu coloquei uma atividade aqui, então vocês têm que prestar atenção nessa atividade. Ela se encerra 14 de junho, o que nós vamos colocando aqui seria no domingo, praticamente meia-noite. Ok? Beleza. Então vamos discutir aqui do que se trata o assunto de hoje. A ideia básica das estratégias digitais em ensino de ciências, ela não tem nada de básico. Existe um universo muito grande e que começou com a chamada Web 1.0, em que se permitia acesso aos links de www, isso aí no final da década de 90, início dos anos 2000, posteriormente passando para a Web 2.0, que é o que a gente vive atualmente, no finalzinho, em que você começa a ter acessos a chamadas interrelações com a nuvem, etc. E previsto para 2016 a chamada Web 3.0, tá? Em que se prevê nessa Web 3.0 um acesso virtual absoluto e os sistemas de clouds e etc. Para qualquer tipo de atividade, incluindo aí as atividades de aprendizagem. Os chamados objetos virtuais de aprendizagem são bastante variados, e a gente vai colocar aqui uma abreviação como sendo OVA, tá? Ao longo da discussão, chamados OVAs. Opa, isso aqui não está em inglês, né? Desculpa aí, foi mal. Eles podem ser conceitualmente qualquer tipo de informação. Pode ser um filme, uma imagem, qualquer tipo de objeto digital que possa ser utilizado com finalidade pedagógica, certo? E esses objetos eles podem ser inclusive associados, certo? Não necessariamente são objetos isolados. E o objetivo desses objetos é facilitar o ensino, facilitar a aprendizagem basicamente. Existe uma diversidade desses objetos. Não é o objetivo dessa aula, por assim dizer, colocar essa diversificação ou os detalhes em cima. Existe uma disciplina no ensino de educação à distância, de biologia, me parece, e também no ensino de pós-graduação aqui na Unifal, que descreve eles de uma maneira um pouco mais apropriada. A nossa ideia aqui é verificar como que isso interage com o ensino de ciências, propriamente dito, tá certo? Existem além das definições, que não são poucas, sobre esses objetos virtuais de aprendizagem, existem algumas características que são mencionadas em determinados textos. Coloca-se, por exemplo, que eles têm que opa, lá vou eu minha briga com as canetinhas. Ele tem que sugerir o chamado Reality On, que seria uma educação contextualizada, a aplicação para uma determinada atividade de ensino contextualizada. Além de ser contextualizada, ela tem que estimular o raciocínio, é o que se coloca como Mind Zone nesses textos. E além disso, ela deve proporcionar, de certa forma, uma experimentação, uma exploração dos fenômenos que se deseja observar, o que é colocado também como hands-on. As características de um objeto de aprendizagem são colocadas aí em alguns textos. Um deles é do Taroko, que é o mais clássico, nas quais esses objetos eles têm que ser acessíveis, devem ser acessíveis com facilidade. Leia-se internet, tá? Gratuito,
preferencialmente. Ele tem que ter a característica de ser atualizável. Atualizável através da gestão dos chamados metadados. Ele tem que permitir a sua funcionalidade em hardwares distintos, Apple, Windows, Linux, por assim dizer. Ele tem que possuir granularidade, ou seja, é o grau de reutilização dele. Ele tem que, vamos dizer assim, os níveis de profundidade dele podem ser operacionalizáveis em diversas séries de ensino, tá certo? Ele tem que ser adaptável a vários ambientes de ensino, também tem que ser flexível, podendo ser utilizado em contextos múltiplos, podendo se permitir que se insira um determinado conceito novo, tem que ser usável ou reusável ou reutilizável, tá, em diversos ambientes de aprendizagem, e tem que ser durável, não pode ser absolutamente descartável, tem que ser durável até um determinado período do que se deseja. Existem vários desses objetos e a ideia voltada à disciplina dessa semana é a discussão de alguns deles, tá? Não de todos, obviamente, porque eu não sou louco, mas de alguns deles e como que isso pode ter aplicabilidade ou não dentro do ensino de ciências, o que também é alvo da atividade em si, que é um fórum, tá, ok? Muito bueno. Opa, não é aqui, é aqui. Bom, gerenciadores de conteúdo. Isso aqui é não vou dizer que é uma febre, isso aqui na realidade é só uma febre tifoide. Isso aqui tem uma quantidade imensa de geradores de conteúdo na internet para o ensino de ciências. Dos mais, vamos dizer assim, formais, como a Khan Academy, né, até os menos estruturados, como alguns links desenvolvidos por iniciativa própria e alguns outros bastante construídos. Só para exemplificar, um deles talvez vocês conheçam, chamado Manual do Mundo. Esse Manual do Mundo permite experiências em ciências, em física, química, em biologia, das mais diversas formas. Esse aqui é apenas um deles. Uma disciplina que a gente trabalhou recentemente, chamada Elaboração de Experimentos Caseiros para o Ensino Básico, tem uma quantidade muito grande, se você quiser se auto-inscrever ali só para ver, uma quantidade muito grande de links que podem ser buscados a partir de então, certo? A aplicação, obviamente, que é uma complementação de tópico. Todos esses materiais, eles têm um determinado tempo de execução, e esse tempo de execução pode ser de 1 minuto, 30 segundos, ou de 5 minutos, ou de 10 minutos. Esse tempo tem que ser alocado ao tempo de ensino daquele determinado tópico de sala de aula. Pode ser colocado em sala de aula. Mas há um detalhe, ou você tem acesso à internet, ou você fez o download daquele material previamente. Para esse abaixamento, né, o oposto de carregamento desse material via download, determinados materiais não têm licença pública, não são regidos propriamente por licença pública. O que não é o caso, por exemplo, do conteúdo, não vou dizer que é ilimitado, mas do conteúdo imenso que você tem como gerenciador no ensino de ciências do próprio YouTube, tá certo? É interessante, por exemplo, quando você tem uma simulação de um experimento que exige muito detalhe técnico, e esse experimento de repente ele é abreviado no tempo e é abreviado na sua execução também, então com relação à complexidade. Há que se ter cuidado com a fonte do material. YouTube, eu e meu filho podemos colocar material lá. Então há que se ter cuidado com relação à fonte desse material, à fidedignidade desse material e a adequação desse material ao conteúdo. Pode ser que nem todo material é executável por lá, nem todo vídeo seja... não é nem todo vídeo. Nem todo a duração do vídeo, o material postado naquele vídeo, colocado naquele vídeo, possa ser interessante. Isso exige conhecimento de editoração, principalmente se forem vídeos de média ou longa duração, certo? E a linguagem em vários termos. Primeiro, em relação à fidedignidade da fonte. Se você estiver ensinando um ensino de ciências, tem que ter uma linguagem nos quais todo o simbolismo, toda a semiótica tem que ser adequada para aquela série de ensino. E, desnecessário dizer, que seja em português para as primeiras séries de ensino. Há muita coisa meio redundante e que você consegue perceber, a gente percebe de uma forma não acadêmica sobre a qualidade dos geradores de conteúdo. É indo lá e buscando, certo? Bom, simulações.
As simulações são consideradas como uma forma de experimento também, certo? Uma forma de experimento virtual. No caso das simulações, existem são vários exemplos também. Aqui eu coloquei um exemplozinho que é chamado Carbópolis, até publicado na revista Química, acho que da Química Nova na Escola, que é um experimento de simulação que busca propor possíveis soluções na área ambiental, decidir sobre procedimentos de emergência que têm que ser tomados, envolve um pouco de legislação pertinente à área ambiental, estudo de casos, é bem bonitinho. Envolve também produção de energia, ciclo de carbono, coisas dessa natureza que está sendo colocado aqui. A simulação ela tem a grande vantagem de contornar problemas ligados à infraestrutura, ok? Infraestrutura, equipamento e insumos. Quer dizer, de repente você consegue simular um determinado experimento utilizando um reagente, simplesmente desenhando um tubo de ensaio e colocando algum material dentro, supostamente contendo aquele reagente que, se fosse por aquisição financeira e aplicação em sala de aula, seria impossível. É mais ou menos óbvio, né? Ele permite uma interatividade, dependendo do tipo de simulação. Esse exemplo é um que permite bastante interatividade e permite autoinstrução. Porque normalmente as simulações, principalmente simulações estruturadas de uma forma mediana, elas podem ser executadas por uma única pessoa, por um único aluno, ou então por um grupo de alunos, se for um pouco mais sofisticado. Mas sendo por um único aluno, ela permite que esse aluno apreenda determinados conceitos na velocidade da sua capacidade, não na velocidade da capacidade do professor. Isso vamos dizer assim, é bastante interessante porque ele permite reprodutibilidade, certo? Eu acho que está colocado aqui em algum lugar essa reprodutibilidade, uma reprodução individual. Quer dizer, a partir do momento que ele consegue voltar como se fosse um jogo virtual, ele consegue retornar ao início e reelaborar os conceitos, essa autoinstrução ela fica facilitada. É interessante quando um simulador é bem feito para testes de diferentes hipóteses, algo que você não consegue fazer por vezes no ambiente laboratorial ou no ambiente de campo. Ele permite uma integração multidisciplinar, e esse exemplo do Carbópolis é o caso desse. Ele permite que o tempo de execução seja bem menor do que o tempo real de execução. Permite solução de problemas e permite até ter uns artigos científicos interessantes que discutem simuladores como sendo iniciadores dos processos, iniciadores não, mas geradores de processos de iniciação científica. Então, o aluno utilizando um simulador antes de ir para a bancada ou antes de ir para uma experimentação de campo, ele formata o procedimento da experimentação científica desejada. Pode ser usado para tudo, né? Introduz conceito, finaliza tema, identifica problema, etc. Os cuidados que se tem que ter, existem cuidados do ponto de vista prático e cuidados do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, linguagem e usabilidade. Quer dizer, um determinado simulador em que tem uma interatividade pequena, o sujeito clica um play e fica esperando acontecer as coisas, é um simulador estático, não chega a ser dinâmico, não permite tanta interatividade, né, com o estudante. Ele tem que ser adequado ao currículo. Então, nem sempre um simulador vai ter todos os itens que são necessários para conquistar isso. Isso aqui é de característica teórica, quer dizer, o simulador bom é aquele que se aproxima da realidade. Por quê? Porque de repente você tem um simulador que simula, desculpa a redundância, um determinado fenômeno físico, mas esse fenômeno físico ele é sujeito a variações as mais variadas, variações de temperatura, variações de pressão, variações por outros parâmetros que durante a simulação são escondidos. Então, a aproximação da realidade é vital para que um simulador tenha efeito pedagógico no ensino de ciências. Uma outra discussão teórica é em cima de erros experimentais. Então, o simulador não permite a gama de erros que são obtidos na bancada de um laboratório ou na atividade de campo. Erros inatos e erros que são extrínsecos, até dependendo, por exemplo, de condições de tempo. Você pode não obter uma determinada amostra de rocha, por assim dizendo, em condições de tempo. Algo que um simulador teria mais dificuldade de tentar, por assim dizer, verter essas situações. Certo? Mas, de modo geral,
Esses simuladores e softwares, né, como um todo, aplicativos, eles vêm sendo cada vez mais desenvolvidos com bastante, vamos dizer assim, características variadas que vão desde o design da interface dele, a aproximação do mundo natural, do aprendente, o uso de uma linguagem que seja audiovisual, com mídias diversas, uma carga cognitiva voltada à interface para o aluno, à própria usabilidade. E, dada a tecnologia computacional que você tem hoje, você consegue cada vez mais se aproximar. O exemplo clássico de um simulador que não é por ensino é um simulador de voo. Né? Um simulador de voo, você tem uma riqueza de detalhes infinitesimais e que são usados na indústria comumente. Ambientes virtuais, não cabe aqui discutir muito o emprego dos ambientes virtuais, nem vou mencionar as comparações de Teleduc com Moodle, com Blackboard, né? Essa não é a ideia. A ideia é simplesmente pensar na possibilidade de utilizar ambientes virtuais para ensino de crianças, ensino na faixa etária do ensino fundamental em ciências, como o que está colocado nesse livro aqui. Mas, de modo geral, ferramentas do tipo Wiki, fórum, jogos quebra-cabeça, de autoavaliação, inserção de mídia, ou seja, habilidades de inclusão digital, podem ser testadas e avaliadas dentro de ambientes virtuais. Existem iniciativas disso, você pode percorrer a internet, você vai achar textos a respeito, em escolas particulares, em escolas públicas do ensino fundamental e ensino médio, em que se tem o emprego de ambientes virtuais em paralelo à atividade presencial. Então, normalmente não há substituição, ela é complementar, até porque é meio complicado imaginar hoje um ensino à distância, a educação à distância para o ensino fundamental. Né? A lei, a LDB de 96, nem pensa nisso. Ele permite intervenção dinâmica do aluno, ele permite um portfólio digital do aluno, algo que às vezes é menos obtível, agora já não sei qual que é o tempo verbal, é algo que é menos propenso à obtenção na atividade presencial, certo? É claro que para trabalhar com ambiente virtual há que se ter inclusão digital. Quantas e quantas vezes a gente não se depara na frente de um determinado software, um determinado ambiente virtual e não sabe o que fazer? A gente, que é velho, com o perdão da palavra. Imagine uma criança. Então é uma função muito da habilidade da faixa etária. Os avatares têm sido discutidos cada vez mais. Isso é uma coisa que eu coloquei, né, propriamente. Existe assim como. Opa, perdão, quase que eu fiz caca. Não é propriamente um conceito pedagógico, certo? Mas o emprego de avatares no ensino em séries variadas, dados os recursos computacionais que se tem hoje. Certo? A ideia, o avatar é uma palavra hindu, que significa descida de um deus à terra, descida de uma divindade do paraíso para a terra. Isso no hindu, porque no japonês ela quer dizer o filho do demônio. Mas enfim, avatares, existem os mais famosos. O Second Life, por exemplo, é um avatar famoso que vem sendo utilizado em iniciativas nacionais, inclusive, com um ambiente tridimensional de ensino e aprendizagem. E a gente colocou alguns links ali na página da disciplina de instrumentação. O Second Life talvez seja o mais famoso. Ele é um mundo virtual em 3 dimensões, ele é totalmente online, ele é criado pelos seus habitantes. Ele não é considerado um jogo por alguns autores porque ele não tem uma meta, ele não tem um objetivo definido, quer dizer, os próprios vamos dizer, abre aspas, jogadores que acabam criando esse ambiente, e ele se dá muito na forma de chats, né? Uma forma de bate-papo, que pode ser por texto ou pode ser por som, mas ele permite imagem, permite texto, permite multimídia, permite uma série de coisas, e vem sendo utilizados por professores para passar informações aos alunos, para fazer apresentações com slides, para simular um determinado ambiente virtual que poderia ser empregado no ensino de ciências também. De forma complementar, de forma a aumentar a interatividade e permitir a intervenção dinâmica do aluno. Os cuidados são relacionados ao tipo de recurso em si, ele é extremamente sofisticado, então ele requer uma ambientação do sistema, um manualzinho não é fácil, por assim dizer.
A habilidade do público-alvo tem a ver com qualquer outra. Quer dizer, os objetos virtuais de aprendizagem, eles têm cuidados mais ou menos parecidos, talvez seja um pouco diferente dos objetos de aprendizagem, ou, perdão, das estratégias didáticas de realidade mais física, né? Quadro negro, etc. Tem uma peculiaridade mais distinguível. E os OVAs não. O outro cuidado é a simulação do ambiente virtual. Quer dizer, quando aplicar a simulação de um ambiente virtual sofisticado, em que você tem que ter uma ambientação do sistema, aplicar tudo para o aluno, se o real pode ser mais simples. Certo? E o limite das intervenções, quer dizer, até quando que existe autoridade, até quando que, aonde que o estudante vai saber como se portar, o que fazer, quais são os limites, isso é um pouco discutível do ponto de vista pedagógico, inclusive. Mas ele permite mil coisas, tirar foto, permite coisas que o Moodle não permite, para você ter uma ideia. Né? É utilizado por empresas na área de iniciativa privada, não necessariamente de educação, é uma coisa meio malucona, certo? E uma coisa bacana é que, não, uma coisa bacana não, tem várias coisas bacanas, perdão. Jogos. Bom, jogos você tem os mais variados, né? Jogos que jogos para computador, para Windows, para Apple, etc. Como você tem jogos para Android, a gente colocou alguns jogos de ensino de ciências na página principal. Eles têm uma aplicação fundamental, que é a descontração. Jogos são normalmente aplicados extramuros da escola, o que não quer dizer que não possa ser aplicado intramuros, como jogos físicos o são, né? Jogos de tabuleiros podem ser aplicados. E eles têm como objetivo também permitir interatividade quando se trata principalmente de jogos coletivos. Quando se trata de jogos individuais, a interatividade fica somente em relação ao software com que se está trabalhando. Muita gente já discutiu sobre o efeito dos jogos, isso obviamente acaba tendo um respaldo em cima das faixas etárias e das séries de ensino. Né? Tem os jogos sensórios motores, por exemplo, que são de crianças mais pequenininhos, os primeiros anos de vida, simplesmente envolve as habilidades fisiológicas. Isso talvez não impacte tanto no ensino. A partir dos 2 anos é que surgem os jogos simbólicos. Né? Esses impactam mais dentro do ensino, por assim dizer, e nos quais você assimila a realidade, são jogos de faz de conta. Agora, a partir dos 7 anos, 5, 7 anos, você tem formas de expressão, você consegue trabalhar com formas de expressões, representações teatrais, trabalhos manuais, desenhos, né, e outras cositas más. E a partir dos 5 anos somente você tem um jogo de regras. Então, se o ensino fundamental contempla uma área muito próxima de 5 anos, essas regras são contempladas somente a partir daí. E as regras é onde você consegue trabalhar com jogos, inclusive com jogos virtuais. E esse simbolismo ele perdura por toda a identidade do indivíduo, por todo o indivíduo, envolvendo posteriormente fenômenos de jogos competitivos. Né? Basta você pegar uma criança jogando online no Xbox da vida, ou aquele outro tipo de módulo que agora eu esqueci que é da Microsoft. Bom, agora eu não confundi as palavras, tá bom? Então os jogos, eles têm, os cuidados são similares aos OVAs, e eles visam isso, quer dizer, o objetivo principal é a descontração. Um cuidado não colocado aqui também é a adequação para o currículo. Não é difícil encontrar jogos voltados ao ensino de ciências, eu elenquei alguns na página principal. Certo? E redes sociais, que seria o último dessa apresentação, mas não o último a se colocar em várias outras situações, que é bastante discutido hoje em dia, apesar da discussão não ser tão recente assim, tá certo? Porque isso aqui é puro Vygotsky, né? Isso aqui é puro Vygotsky, quer dizer, se o cara previa que o desenvolvimento psicológico do sujeito ele é determinado por interação social, quer dizer, isso depende de cultura, elementos do ambiente, estruturado ou não, redes sociais são um prato cheio para se trabalhar com essa ideia. É certo? Porque as relações sociais passam a ser importantes, né, os chamados processos intermentais, a regulação, a interação,
Isso tudo redes sociais costumam ter. Aliás, eu não sei porque tanta gente fala em rede social, mas quando vai exemplifica Facebook. Mas eu não vou ser diferente, que é simplesmente uma página que eu apaguei o sujeito e apaguei o nome dele, que utilizou uma página de Facebook para ensino de ciências. Né? Na universidade a gente tem também no Unifal alguns professores, ou talvez um só que vocês conheçam, que utiliza isso para o ensino de graduação. Mas tem gente utilizando isso para o ensino médio, discutindo sobre isso também ao nível do ensino médio. A ideia da rede social é bastante rica, porque você tem um determinado ambiente que permite, com seus instrumentos, a fazer uma série de coisas. Né? Você consegue colocar mensagens, você consegue fazer quiz, você consegue colocar slides, você consegue colocar grupos de estudo, consegue colocar acessos para o Google Docs, consegue colocar foto, consegue colocar flashcards, né, que são cartões para estudar, consegue colocar páginas favoritas, chat, calendário, livros, iBooks, lista de livros para leituras e uma série de outras ações estáticas ou dinâmicas, listas do tipo to-do, né, o que falta para você fazer, e a configuração particular em cima de filtros e preferências do próprio indivíduo. É como se fosse um Moodle ligeiramente modificado ou visualizável pelas preferências do aluno. Isso passa a ser interessante, que seria como um aluno visualiza a sala de aula de uma maneira independente dos outros. Permite inserir uma série de outros objetos virtuais de aprendizagem, como colocado, e tem uma outra vantagem interessante, não sei se é vantagem, mas uma aplicação. Ele está inserido dentro da comunicação móvel, de celulares, smartphones e tablets, né? Algo que outros objetos de ensino já são um pouco mais restritos com relação a isso. Há alguns autores que colocam que ele seja uma arma, não o Facebook, mas a rede social, uma arma forte da chamada comunidade educativa, em que você centraliza no único local todas as atividades de docência, atividade de professor, atividade de aluno, tipo como se fosse um centro educativo. Isso aumenta o sentimento comunitário, o sentimento de integração. Isso melhora o ambiente de trabalho, algo que o Moodle, você perceber, não tem, né? E permite que o aluno ele crie, já que ele filtra, ele coloca as suas preferências, ele cria os próprios objetos de interesse. Ele pode aumentar a comunicação com professores e com colegas, isso permite também comunicação de trabalho, grupos de aprendizagem, outras nuances assim. Cuidados evidentes que aparecem no Datena e dia sim, dia não. Né? Crimes digitais. A informação que você coloca aqui é uma informação que fica e dependendo do que você colocar, isso pode gerar inclusive processo. A organização da página, tanto do professor que coloca o material, quanto do aluno que filtra e estabelece a preferência dele, ele acaba estabelecendo também a forma com que os conteúdos estão organizados e o quão isso pode aumentar ou diminuir a sua capacidade de colocação. Uma vantagem incrível é que isso faz parte da geração Z, né? A geração Zapping, ou geração digital, ou geração online, que uma criança tem filhos pequenos, um de 4 anos já mexe em tablet. Então é uma geração que já está totalmente inserida no uso de ferramentas que podem ser utilizadas sob o ponto de vista educacional, tá certo? E existem algumas limitações da própria estrutura, assim como o Moodle não consegue fazer algumas coisas, redes sociais às vezes não fazem algumas coisas, como por exemplo criação de pastas, tá certo? Bom, essas são as ideias assim mais geralzonas a respeito da possibilidade de ferramentas que podem ser empregadas como instrumentos, finalizando como estratégias didáticas digitais. Ok? Gracias, prego, hasta la vista.